Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que você esteja animado para a nossa aula de hoje. É a primeira vez, né, que eu estou dando aula nessa classe, então eu estou animado, espero que você também. E, além disso, nós estamos na segunda metade do nosso curso, né, das nossas classes. Teve a prova essa semana e agora entramos na reta final, né, entramos nas últimas aulas sobre esse assunto. Então, espero que você esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, com o seu cafezinho, seu chá bem quente e que você possa, então, que nós possamos juntos aprender hoje. E hoje nós iremos ver sobre a disciplina da oração. Nós iremos aprender sobre esse assunto. E aqui eu queria só dar uma palavra antes de iniciar. Eu com certeza não sou a melhor pessoa para falar sobre esse assunto. É um assunto rico, é um assunto vasto, é um assunto que exige muita experiência. Eu espero que vocês tenham misericórdia de mim e que, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, que Deus possa abençoar esse nosso tempo e que possamos aprender juntos sobre a disciplina da oração. E só recapitulando, então, a semana passada o pastor Flávio iniciou o tema sobre as disciplinas espirituais. Ele falou sobre o que são disciplinas espirituais e a primeira disciplina que nós vimos, que é o crescimento pela palavra, tá bom? Disciplinas espirituais têm um outro nome que é mais conhecido, que é chamado de meios de graça. São as mesmas coisas, né? E como nós vimos, são os meios que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos crescer em graça, crescer em santidade. Vimos que são ações, algo que nós temos que fazer. Vimos que são ações que devem ser sancionadas pela Bíblia. O pastor Flávio deu exemplo, não adianta você fazer yoga e falar que é uma disciplina espiritual, né? Tem que ter um propósito espiritual. Além disso, não adianta só você ler a Bíblia, por exemplo, porque você quer ser alfabetizado, né? Eu vou me alfabetizar na Bíblia. Não é esse o ponto, né? Tem que ter um propósito espiritual. Você quer conhecer a Deus. Vimos que são meios de graça, meios que Deus escolheu para aplicar, nos moldar a imagem de Cristo. E nós vimos duas divisões, que são as coletivas, como culto, batismo, ceia, e as individuais, né? Que são a oração individual, a meditação na palavra de Deus, o nosso tempo devocional e assim por diante, tá certo? Então, só recapitulando aqui onde nós estamos. Hoje, então, nós vamos ver a oração, nós vamos começar pela necessidade da oração, por que nós devemos orar. Depois, nós tentaremos definir o que é oração. Depois, iremos ver algumas regras para a oração. Depois nós iremos aprender a oração do Senhor, o Pai Nosso, né, como é conhecido, deveria ser um modelo para as nossas orações. E terminaremos com algumas dicas práticas para que nós possamos crescer nesse momento de oração, nessa prática, na prática dessa disciplina, tá? Então, a necessidade da oração. Por que nós devemos orar? Eu estava tentando refletir com a Thaís nessa semana e eu gosto muito de ler biografias, né, e conversar com, com outras pessoas. E eu nunca encontrei um homem e uma mulher de Deus, vocês entendem esse termo, né? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive em santidade, né, que transparece isso. Eu nunca encontrei alguém, uma pessoa de Deus, uma pessoa que vive uma vida piedosa, que falasse que está satisfeita com a sua vida de oração. Mas eu também nunca encontrei uma mulher ou um homem de Deus que não orassem, que não dedicassem tempo para estarem a sós com Deus, para conhecerem a Deus. Então, por que nós devemos orar? A primeira coisa é porque é um mandamento bíblico. Se você for ver, por exemplo, 1 Tessalonicenses, você vai encontrar Paulo ordenando aquela igreja que eles deveriam orar sem cessar. Conhecido esse texto, né? Orar sem cessar. E Jesus, quando ele foi ensinar sobre oração, ele disse, né? Quando vocês orarem. Então, Jesus está pressupondo que os seus discípulos iriam orar. Jesus está pressupondo que os seus seguidores iriam gastar tempo, investir tempo em
oração. Então é um mandamento bíblico, é algo que é esperado de nós como cristãos. É um meio de graça, como nós falamos, né? É um tempo onde nós iremos crescer. O Jerry Bridges, no livro que nós estamos usando como base, diz assim, ó: você não será, eu não serei, nós não seremos uma pessoa piedosa sem um tempo regular e focado de comunhão com Deus. Nós não iremos sermos pessoas piedosas se nós não separarmos um tempo de oração com Deus, um tempo regular e focado em comunhão, em conhecer a Deus. E a Bíblia é recheada de orações. Nós vemos grandes homens de Deus e mulheres de Deus orando. Nós vemos orações de Moisés, nós vemos a oração de Ana, nós vemos orações de Esdras e Neemias, nós temos um livro inteiro de orações na Bíblia, que são os salmos. Os salmos são orações. E, além disso, nós temos o exemplo do nosso próprio Senhor, o Cristo, Deus homem, que não conheceu o pecado. Ele passava madrugadas inteiras orando. Ele vivia uma vida de oração. Então, se Cristo, que era o homem perfeito, que tinha comunhão perfeita com o Pai, se ele levava uma vida de oração, quanto mais nós, criaturas manchadas pelo pecado, não deveríamos também passar a gastar, investir a nossa vida nesse meio de graça. Então, por quê? Porque o mandamento é um meio estabelecido por Deus, porque nós temos exemplos na Bíblia do nosso próprio Senhor. Eu gosto muito dessa ilustração que o Timothy Keller traz no livro dele. Timothy Keller, ele é um pastor na cidade de Nova York e havia acabado de acontecer o 11 de setembro. A esposa dele estava lutando com uma doença crônica e ele havia acabado de descobrir um câncer. Então, a cidade toda e a família deles estavam sendo acometidas por provações. E aí ele disse que a esposa dele chegou para ele e falou assim: imagine que você recebeu o diagnóstico de uma enfermidade tão letal que o médico lhe deu poucas horas de vida, a menos que tome determinado remédio, um comprimido toda noite antes de dormir. Imagine que ele lhe recomende não deixar de tomar remédio uma noite sequer, senão poderá morrer. Você acha que se esqueceria de tomá-lo? Ou deixaria de tomá-lo algumas noites? Com certeza não. Seria tão crucial não se esquecer que você jamais deixaria de tomá-lo. Bem, se não orarmos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo que estamos vivendo. Nós devemos orar porque sem a oração nós não vamos aguentar as provações, nós não vamos suportar as tentações, nós não iremos crescer em santidade, nós não iremos crescer em conformidade com a palavra de Deus. A oração é o remédio que vai manter a nossa vida espiritual florescendo e frutificando para Deus. Então, além disso, por que orarmos? Né? Porque os outros meios de graça, eles são aplicados a nós por meio da oração. Vou dar um exemplo. Não adianta apenas você ir ao culto. Não adianta apenas você participar da ceia. Aquele momento tem que ser regado de oração, da palavra de Deus. Né? Você tem que ir com espírito de oração, jejum. Não adianta jejuar, ficar sem comer. Por exemplo, vou ficar sem almoçar. Eu chego em casa, chego do trabalho, chego em casa, em vez de sentar na mesa para almoçar, então vou para frente da TV assistir o programa, assistir o jornal do meio-dia. Não, eu não tô exercendo esse meio de graça da maneira como ele foi feito para ser. Eu preciso dedicar então mais tempo para oração, eu preciso mesclar esses outros meios de graça que foram estabelecidos pela palavra de Deus e que nós veremos outros ainda, sempre pela oração. Sempre pela oração. Ela é a chave para tudo que precisamos fazer e ser na vida. E ela é a expressão tangível da nossa dependência de Deus. Pense na oração da seguinte maneira. Eu coloquei aqui a imagem do forjamento de uma espada. Quem gosta de filmes já viu essa imagem, uma imagem bem comum. Né? Antes do ferreiro martelar a espada, ele tem que colocar ela no fogo. Né? Colocar o ferro no fogo para que ele possa modelá-la, então, com o martelo. Então, pense na palavra de Deus como esse martelo. Pense na palavra de Deus como martelo. A oração é como fogo e nós a espada.
Então, através da oração, nosso coração de pedra, então, ele vai se amolecendo para que a palavra de Deus possa nos moldar. Se só for o martelo, não vai acontecer muita coisa. Pelo contrário, vai danificar o material. Mas então, com o fogo, a junção do fogo e do martelo, aí sim nós podemos, a espada é formada e assim nós podemos continuar a sermos moldados à imagem de Deus. Tá bom? Então, não existe o que é mais importante. A oração e a palavra de Deus são importantes. As duas coisas estão interligadas. As duas coisas estão interligadas. E a oração, então, ela também está interligada com todos os outros meios de graça. E além disso, como eu falei ali no final, ela é a expressão tangível de nossa dependência de Deus. Como assim? Nós temos os meios de graça, mas nós somos dependentes de Deus para que Ele possa nos abençoar. Lembra do processo de sinergismo? Né? A salvação ela é monergística, só Deus, mas o nosso processo de santificação ele é sinergístico, é nós e Deus. Então, não adianta só nós. Deus precisa abençoar esse momento. E isso mostra a minha dependência dele. A oração é essa expressão tangível. Paul Washer, ele fazia a seguinte pergunta, né? Ele dizia assim, ó, você se acha fraco? E aí, é claro, todos nós somos crentes, nos achamos fracos. E daí ele lançava uma pergunta. Quanto tempo eu passei em oração e em meditação na palavra de Deus na última semana? No último dia? Quanto tempo? E aí ele falou, então veja que o nosso problema não é que nós falamos que somos fracos, o problema é que nós realmente não achamos que somos fracos, porque se achássemos que somos fracos, que somos dependentes de Deus, passaríamos muito mais tempo em oração e em meditação na palavra de Deus, porque a oração é a expressão tangível de nossa dependência. Né? Não adianta apenas falar que é fraco, a oração ela mostra então que nós estamos reconhecendo que somos fracos. Pensa nessa ilustração aqui. Pensa que os meios de graça, né? Nós somos o fazendeiro. Somos o fazendeiro. E nós temos os meios de graça, nós temos uma plantação para cuidar. Pensa então que nós podemos fazer tudo. Nós podemos arar a terra, nós podemos plantar, nós podemos cuidar da semente, mas se não vir a chuva, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Então é assim com os meios de graça. Eu posso gastar tempo em oração, eu posso ir aos cultos, eu posso gastar tempo na meditação da palavra de Deus, mas se Deus não vir, se Deus não derramar da sua graça, então não vai crescer. Da mesma maneira, se Deus derramar da graça, mas nós não usarmos isso, né? O fazendeiro não plantar, se o fazendeiro não cuidar da terra, pode vir a chuva e não vai acontecer nada. Então é os dois juntos, as duas coisas juntas. E a oração, ela demonstra que nós realmente entendemos isso. Que nós realmente entendemos que somos dependentes de Deus para crescer na vida cristã. Paulo ele vai falar sobre a extrema necessidade de oração para os Efésios no capítulo 1. Olha só o que Paulo diz. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando vocês, Efésios, nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Veja o porquê que Paulo está orando pelos Efésios. Paulo está orando para que Deus se revele a eles no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo está pedindo para que os Efésios conheçam mais a Deus. Paulo está pedindo para que os Efésios conheçam mais ao próprio Deus. E o que isso significa? Significa, Paulo diz, orar para que os olhos do coração sejam iluminados. É um conhecimento assim interior. O coração é que é a fonte, né, de todo ser, segundo a Bíblia. O coração é de onde vêm os sentimentos,
onde vêm as vontades. O coração é quem dirige a nossa vida, a vida do homem, por assim dizer. Então, Paulo está falando, olha, que o coração, que o centro do nosso ser, ele possa ser iluminado pelo conhecimento de Deus. Então, Paulo está falando, olha, a oração é quando nós conhecemos a Deus. As escrituras, a teologia, elas nos ensinam acerca de Deus, mas na oração nós temos essa comunhão com o próprio Deus. Nós podemos saber, os olhos do nosso coração sejam iluminados. Por exemplo, nós podemos saber que Deus é santo, estudar que Deus é santo, saber o que significa isso, mas uma outra coisa totalmente diferente é sentir que Deus é santo, é experimentar a santidade de Deus. É isso que Paulo está falando. Então, a oração é quando a nossa teologia, o nosso conhecimento bíblico encontra a experiência, encontra o nosso coração. É quando as nossas mentes, a nossa mente se encontra com o nosso coração. Por isso que nós devemos orar. O que é, então, a oração? Nós vimos a necessidade da oração, vimos que é um mandamento, vimos que existem exemplos bíblicos enormes, a Bíblia dá tanta importância à oração que um livro só inteiro da Bíblia, na verdade o maior livro da Bíblia, é sobre oração. Nós vimos que o próprio Senhor Jesus orou, ele esperava que os seus discípulos orassem. Então, mas o que é a oração? O que é oração? Keller, ele define oração como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Como assim? Resposta pessoal é uma conversa de acordo com a revelação de Deus que nos foi dada. Hebreus vai dizer que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos tempos, agora, nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. O Filho é a revelação máxima da expressão de Deus. E o Filho, como nós podemos, então, ver essa revelação do Filho? É através das Escrituras. Nas Escrituras que nós conhecemos o Cristo que revelou a Deus. Então, a nossa oração é uma resposta pessoal, porque Deus já começou a falar conosco. Entende o ponto? Deus já começou a falar conosco na pessoa de Cristo, nas Escrituras. Então, a oração é uma resposta a essa conversa iniciada pelo próprio Deus. E ela é baseada na revelação dele, então. É por isso que não tem como separar as duas coisas. Se eu só ler a Bíblia, não vou crescer em santidade. Mas também se eu só orar com coisas da minha cabeça, também não vou crescer em santidade. Ela é uma resposta, a oração é uma resposta baseada na revelação que Deus nos deu de Cristo na sua palavra. E ela, então, é uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Então, isso significa que a oração sofre variação conforme o volume e a precisão desse conhecimento. Como assim? Se eu não conheço Deus das Escrituras, o Deus a quem eu adoro, as minhas orações vão sofrer uma variação negativa. Quanto mais, então, eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço ao Deus que eu adoro, mais, então, as minhas orações vão ser potencializadas. Eu vou ter momentos orações mais positivas, digamos assim, na presença de Deus. Maiores, com mais esplendor. Então, a nossa oração, ela varia conforme esse nosso conhecimento de Deus. E, de fato, nós nunca chegamos a um patamar onde nós podemos falar, eu já conheço o suficiente de Deus. Não. Nós sempre temos o que aprender mais sobre Deus. E, de fato, na eternidade, quando nós não mais tivermos os nossos corpos manchados pelo pecado, ainda assim, nós nunca vamos conhecer a respeito de Deus o suficiente. Deus, ele é eterno, ele é infinito. Então nós vamos passar a eternidade toda, milhões e milhões de anos, e sempre vai ter algo novo para aprendermos sobre Deus. Sempre. Sempre vai ter algo novo para aprendermos sobre Deus. Então, quanto mais, se vai ser assim na eternidade, quanto mais deveria ser assim aqui na nossa vida terrena. Quanto mais nós deveríamos, então, buscar conhecer a esse Deus através das Escrituras e experimentar, então, esse conhecimento através da oração. Então, a oração também, ela é uma obra da Santíssima Trindade, tá bom? É uma obra da Santíssima Trindade. Não tenho tempo para explicar
o que é a doutrina da Santíssima Trindade, mas é a doutrina básica da fé cristã. Você precisa crer nessa doutrina para ser um cristão, de que nós cremos em um Deus, mas que existe, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Pai é Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Então, as três pessoas da Trindade, elas compartilham, elas têm essa natureza divina. Bom, elas possuem essa natureza divina. E a oração, então, é uma obra da Santíssima Trindade, assim como a salvação. Por exemplo, na salvação, de maneira bem básica, nós vemos nas Escrituras Deus escolhendo, o Filho vindo para redimir, né? Deus Pai escolhendo, Deus Filho vindo para redimir aqueles a quem Deus escolheu. Então, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo é enviado para aplicar a obra da redenção. Como assim? Para abrir o nosso coração, abrir os nossos olhos, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo, para que possamos então receber as bênçãos dessa redenção de Cristo. Então, as três pessoas da Trindade estão envolvidas no processo da salvação. E assim também na oração. Então, na oração, quem nós encontramos? Nós encontramos a Deus Pai. Na dependência do Deus Espírito Santo. É dito que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas quando nós estamos orando. E confiados na mediação do Deus Filho, do nosso advogado, do nosso sumo sacerdote. Então, nós oramos a Deus, Pai, na dependência do Espírito Santo e confiados na mediação de Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, não é? Então, por isso que nós podemos orar, por isso que nós podemos nos achegar diante do Deus do universo, porque o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Trindade, é quem nos auxilia em nossas fraquezas. E porque lá no céu, diante do trono de Deus, nós temos Cristo Jesus, o Deus homem que intercede por cada um de nós. Então, oração é uma obra da Santíssima Trindade. E na Bíblia nós vemos vários tipos de oração. Tá bom? Então, oração, o círculozinho maior ali. Nós temos a oração pública. Como assim oração pública? A oração que é feita no culto, a oração que é feita nas reuniões de oração, a oração que você se encontra com determinados irmãos, né, um grupo de irmãos para que vocês possam orar juntos. Mas nós temos também ali embaixo a oração do discipulado, que é quando você está caminhando com uma pessoa, né, específica. Então você se encontra com ela, você ora com ela, vocês leem a Bíblia juntos. Mas nossa aula de hoje, mais especificamente, vai falar sobre a oração individual, tá bom? A oração individual. E dentro da oração individual, nós temos a oração, poderíamos dizer assim, oração constante como estilo de vida, que é aquele mandamento de Paulo, orar sem cessar. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós deveríamos passar todo o nosso dia em um espírito de oração a Deus, né? Fazendo as coisas para a glória de Deus, tendo Deus em mente, né? Visando tudo a santificação do nome de Deus. Mas também existe a oração privada, que é aquela que Jesus disse, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, a oração privada ali, né? Quando você está em seu tempo a sós com Deus. As duas coisas são indispensáveis. Na verdade, tudo isso aqui é indispensável. A oração pública, a oração individual, seja ela um estilo de vida ou seu tempo a sós com Deus, e a oração discipulado, você caminhando com outras pessoas que intercedem uns pelos outros. Pensa no diamante. Né? O diamante possui várias faces que tornam a beleza dele mais rico. Assim é a oração. Então, para obedecermos e exercermos esse meio de graça, nós precisamos de todas essas faces. A oração pública, individual e a oração de discipulado. E dentro da oração individual, nós precisamos de uma oração, tanto como estilo de vida, sempre treinando a nossa mente, colocando, anotando pedido de oração, grudando na tela do computador para que você possa relembrar, né, com o tempo que isso é adquirido. E tanto a oração privada, que é o tempo que você separa especificamente entre você e Deus, tá bom? E dentro ainda de tudo isso, dessa oração, na Bíblia nós temos vários exemplos de orações. Né? E é só ver salmos, é só ver os tipos de salmos que nós vamos ver, os tipos de orações que existem.
Existem orações de confissão, quando nós confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa condição. Existem orações que é adoração, quando você adora a Deus por alguma característica, algumas características específicas. Existem orações de gratidão, quando você está grato a Deus, né? A oração do alimento geralmente é essa. Existe a petição, quando você pede alguma coisa específica para Deus para suprir as suas necessidades. Existe a oração de intercessão, quando você ora por algo, quando você ora por alguém, quando você ora pelas autoridades. Existe a oração de lamento, né? Quando você está passando por tempos difíceis e você então lamenta, coloca diante de Deus o seu lamento, a sua dor, né? As suas dúvidas, os seus questionamentos diante de Deus. Então, só para mostrar para os irmãos que a vida de oração, esse meio de graça, ele é complexo. Não é complexo, não, ele é rico. Né? Não complexo no sentido de difícil, mas ele tem várias faces, né? Que nós devemos, então, usar disso para podermos crescer em santificação. Então, regra... e só falando, né? Claro que você pode misturar todos esses tipos de oração, né? Não vai, eu vou só orar. Você pode fazer isso, eu vou só orar para adorar a Deus hoje. Mas nas nossas orações diárias, no seu tempo de oração, você pode colocar tudo junto e misturado ali. Só para mostrar, para mostrar que existem esses tipos de oração na Bíblia. Então vamos falar sobre regras para a oração. Não tome esse nome regras no sentido negativo. Confesso que até eu, quando eu li, eu entortei um pouco o nariz. Falei, que isso, né? Como assim regras para a oração? Mas é um espírito que nós temos que nutrir, um tipo de coração que nós devemos ter quando nós nos achegamos na presença de Deus para usufruir daquele tempo da maneira correta. Essas regras de oração, depois eu vou indicar, mas é baseado num livro de Calvino sobre a oração. A primeira é o temor a Deus. Temor a Deus. Como assim o temor a Deus? O livro de 1 João vai falar que o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Então, o temor a Deus aqui não é o medo de ser punido, não é o medo de ser castigado, porque se eu estou me achegando a Deus é porque Cristo já levou o meu pecado na cruz. Então, eu não vou mais ser condenado por isso. O temor a Deus é você saber que você está diante do Rei do Universo, que você está diante do Deus que é 3 vezes santo. E você então, você teme pecar contra ele. Você teme então desagradar a Deus. Você teme entristecer o Espírito Santo. Esse é o temor que a Bíblia fala que os crentes devem ter de Deus. É o temor de estar diante de um Deus que é todo poderoso, né, que poderia nos consumir se ele quisesse, mas não nos consome. Salmos vai dizer isso, né? Contigo habita o perdão para que te temamos. Então nós estamos diante de um Deus que é santo, que nos perdoa. E por isso, então, o nosso temor a Deus é o temor de desagradá-lo, é o temor de viver uma vida não de acordo com a vontade dele. A segunda regra é que nós devemos reconhecer a nossa insuficiência espiritual. Eu devo, então, me achegar diante de Deus. Se eu estou diante do Deus do universo que tem todo o poder, então eu tenho que reconhecer que eu não possuo nada, que tudo vem da mão dele. Sem ele eu não consigo. Lembra? É a expressão tangível da nossa dependência de Deus, a oração. E também tenho que ter, então, uma confiança submissa, sabendo que se eu estou diante do Deus do universo, o Deus que é sábio, santo, justo, bom, amor, e eu não tenho nada, eu sou insuficiente, isso deveria gerar em mim, então, uma confiança submissa. Eu deveria chegar diante da oração numa confiança submissa, não batendo no peito como o fariseu. Lembra da oração do fariseu e do publicano em Lucas? Ele batia, o fariseu, ele tinha uma expressão de orgulho diante de Deus. Senhor, obrigado porque eu não sou desse jeito, eu não sou como esse publicano, eu não sou adúltero, eu não sou isso, eu não sou aquilo. O fariseu enchia o seu peito, né, e batia, ele não batia no peito ali, quem batia no peito era o publicano, mas você entende a imagem, né, de orgulho, esse sou eu, esse sou eu. Então nós devemos chegar na oração com uma confiança submissa.
uma confiança em Deus, que Ele tem o melhor, o caminho melhor para nós. E também uma confiança e esperança. Como assim? Eu devo me achegar a Deus, então, realmente crendo que Ele vai me abençoar. Realmente crendo que Ele existe, que Ele me ouve e que Ele vai trabalhar na minha vida. E por último, a regra da graça. Calvino diz, ninguém jamais pôs em prática a oração com a correção devida. Talvez você ouviu essas quatro regras, como eu li a primeira vez, e ficou, meu Deus, então, se essas são as regras, Deus nunca vai me ouvir, porque eu nunca consigo atingir isso de maneira perfeita. Mas lembre-se então da graça. Saiba que ninguém jamais conseguiu ser perfeito na presença de Deus aqui nessa terra. Então, por mais que você vai ter momentos em que você não vai temer a Deus, em que eu não vou temer a Deus como eu deveria, em que eu não vou reconhecer a minha insuficiência espiritual. Pelo contrário, eu vou ter que orar para ter essa insuficiência espiritual. Vou falar, Senhor, olha, eu estou com muito orgulho. Eu estou me sentindo suficiente. Né? Quando passar por esses momentos, quando você não sentir confiança, quantas vezes nós falhamos em confiar em Deus? É aí que nós, então, devemos lembrar da regra da graça. Falar, Senhor, olha, eu preciso que o Senhor quebre o meu coração, porque eu não estou confiando no Senhor. Então, essas são as regras que nós devemos ter em mente e buscar praticá-las na nossa vida de oração. Tiago, por exemplo, alguns textos bíblicos para nos ajudar aqui. Tiago 4 diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está falando, olha, o coração de vocês é uma bagunça, vai para um lado, vai para o outro. Santo Agostinho falava que são a desordenação dos amores, né? O problema não é que nós temos desejos ilícitos ou amores ilícitos, mas é que nós deturpamos aquilo que é lícito. Então, o Tiago está falando, olha, de onde que vem a briga, a guerra entre vocês? Aqui está tudo desordenado aí no coração de vocês. E é na oração que Deus ordena esses amores. Através de uma vida de oração, que Deus, então, é elevado ao primeiro lugar da nossa vida. E as outras coisas, então, são ordenadas. Tiago continua dizendo, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Então veja, Tiago diz, olha, vocês não têm muitas coisas porque vocês não pedem. O que ele está falando? Deus quer, muitas vezes, derramar bênçãos sobre as nossas vidas. Só que o meio que Deus escolheu para que isso acontecesse é através do pedido, através da oração. Então, muitas vezes nós não estamos recebendo bênçãos de Deus porque nós não pedimos. E muitas vezes ainda é verdade que nós pedimos, mas nós pedimos com uma motivação errada. Por isso que é bom lembrar das regras da oração. Nós pedimos para esbanjar em nossos prazeres, não com confiança, não com sentimento de insuficiência. Então perceba como essas regras são importantes, como a oração é importante para adestrar o nosso coração, e para recebermos as bênçãos de Deus. Nós devemos confiar, confiança e esperança, saber que Deus vai nos abençoar. Hebreus diz isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Com certeza você já ouviu aquela frase, existem 3 respostas de Deus para a nossa oração: sim, não e espere. E é verdade, há sabedoria nessa frase. Mas eu queria dar um passo atrás e dizer que, em certo sentido, a resposta de Deus para as nossas orações é sempre sim. Como assim? Não estou falando que ele vai dar aquilo que nós estamos pedindo. Na maioria das vezes não, e graças a Deus por isso. Mas é sim, é sempre sim, de uma certa maneira, porque ele sempre vai nos abençoar por estarmos buscando ele. Então nós podemos orar, Senhor, eu quero trocar de um emprego, eu quero um emprego com uma condição melhor para sustentar a minha família melhor, para ter um pouquinho mais. Talvez o Senhor vai responder não, eu quero que você fique aí para você ser ensinado sobre depender mais de mim, mas Deus vai abençoar. Está entendendo?
Deus respondeu não para o pedido dele, mas Deus respondeu sim para o exercício que esse homem ou essa mulher teve em dobrar os joelhos e orar a Deus. Então, quando você for orar a Deus, vá com confiança e esperança, sabendo que Ele vai te abençoar. Ele pode não te tirar dessa situação difícil, mas através da oração, Ele vai alimentar o seu coração para que você possa passar por esse momento difícil. Chegamos então à oração do Senhor. Já vimos a necessidade da oração, vimos o que é oração, vimos os tipos de oração, acabamos de ver agora sobre as regras da oração e agora nós iremos ver a oração do Senhor, ou conhecido Pai Nosso, né? A imagem aqui é Jesus no Sermão da Montanha, uma pintura, e foi ali que Jesus ensinou sobre orar. E existem dois textos que vão nos dar essa oração, que é o texto de Mateus 6, do versículo 9 ao 13, e o texto de Lucas 11, do versículo 2 ao versículo 4. E a primeira coisa que nós temos que aprender sobre essa oração é que essa oração não é uma reza. Como assim? Essa oração não tem poder só porque você fala ela. Pai nosso que está no céu, santificado seja... Não tem poder só porque você está falando assim. Não é uma reza, tá? Não é só porque só porque eu falei que vai acontecer, né? O que é uma oração, só porque eu estou pronunciando as palavras. Não, ela é um modelo, tá? Ela é um modelo. Jesus Cristo, ao nos dar essa oração, ele quis que fosse um modelo. Os discípulos pediram para ele, Senhor, nos ensina a orar. Então ele falou, olha, orem desse jeito. Tanto que não é uma reza que a oração de Mateus 6 e de Lucas 11, do Pai Nosso, são diferentes. Pode ver, existem diferenças entre as duas orações. Por quê? Porque não é uma oração feita para você repetir, ficar repetindo. Também não estou falando que você não possa orá-la da maneira como está na Bíblia. Claro que você pode, mas com espírito de oração. Tá entendendo? Só que quando Jesus deu, ele quis que fosse um modelo para as nossas orações. É por isso que eu gostaria de gastar um tempo aqui agora falando sobre a oração do Senhor, falando sobre o Pai Nosso. Porque talvez você esteja falando, talvez você seja como eu. Senhor, mas como que eu vou orar então? Eu me ajoelho diante do Senhor ali naquele tempo, eu não consigo, parece que eu não sei orar. Então eu espero que ao vermos a oração do Senhor, que isso possa dar uma luz para vocês, assim como deu para mim. Que isso possa abençoar o seu momento, te dar um roteiro, né, para modelar os seus pedidos diante de Deus. E você vai ver que a oração do Senhor ela é abrangente, ela vai englobar tudo aquilo que nós poderíamos pedir, ou que nós deveríamos pedir diante de Deus. E ela é dividida em 6 petições. Alguns dividem em 7, né? Mas pode ser 6 ou 7, não importa aqui, tá bom? Mas classicamente é dividida em 6 petições. 3 são petições em relação a Deus, ao Deus mesmo. E 3 são petições a Deus, é claro, mas em relação a nós e aos nossos próximos. Então, nós vamos passar aqui em uma por uma, tá bom? Dessas petições. Eu vou tentar explicar o que são essas petições. Eu vou tentar dar alguns exemplos, tá bom? Para que você, quando você estiver orando, você possa orar por esses outros exemplos que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Para que isso possa modelar a sua vida de oração. Então, quando nós oramos, Pai Nosso que estás no céu, então você vai lá, você vai se ajoelhar, tá bom? Ou não, né? Estou só dando aqui um exemplo. Pode se ajoelhar, pode orar em pé, sentado, da melhor maneira para você. Não existe uma maneira específica que Deus ordena, né? Apesar que nós temos vários exemplos bíblicos de vários tipos de oração, oração com as mãos levantadas, oração de joelho, tá bom? Mas não é o jeito que você vai orar que vai mudar alguma coisa, tá certo? Mas você pode orar, Pai Nosso, quando você for orar, então, falar, ficou de joelho, ajoelhou na cama, colocou a mãozinha assim, você vai falar, então, Pai Nosso que estás no céu, né? Nessa hora, né, você pode então lembrar da sua condição de filho, né? Jesus Cristo, ao dizer Pai Nosso que estás no céu, ele queria que nós, ao nos achegássemos diante de Deus, soubéssemos e lembrássemos de quem nós estamos nos achegando. Então aqui nós estamos achegando diante do nosso Pai, que está no céu, né, que é exaltado acima de todas as coisas. Você pode começar assim, né? Meu Pai que está no céu, o Senhor é exaltado sobre tudo. Né? Eu só posso te chamar de Pai por causa da minha condição de filho.
Porque Cristo, então, lembra da obra da salvação, Cristo morreu por mim. Cristo viveu uma vida perfeita em meu lugar, e assim vai indo. Tá entendendo? Isso é assim que você pode orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E aí começa a agradecer Ele pela salvação, agradecer Ele porque Ele te trata como um filho. Matthew Henry, ele tem na internet vários artigos de como nós poderíamos orar a oração do Pai Nosso. E ele pega outras passagens bíblicas e junta. Então ele diz assim, né, que quando nós formos orar Pai Nosso que estás no céu, nós poderíamos orar dessa maneira. Né, que, ó Senhor nosso Deus, sem dúvida Tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o Teu nome desde a antiguidade. Habilita-nos a vir a Ti com humilde ousadia e confiança, como a um Pai, um generoso Pai que nos poupa como o homem poupa seu filho que o serve, e como tendo advogado junto ao Pai, que também nos disse que o próprio Pai nos ama. Então, enriqueça o seu momento de oração com isso. Segunda petição, santificado seja o teu nome. O que significa santificado seja o teu nome? Significa que nós estamos pedindo para que Deus santifique o seu nome em tudo o que fazemos. Né? Em certo sentido, Lutero diz que nós somos chamados pelo nome de Deus. Nós somos chamados pelo nome de Deus. Então, quando nós oramos santificado seja o teu nome, é que nós queremos que Deus santifique o nome dele em tudo o que fazemos. Então, isso você pode pedir, Senhor, santifica o teu nome no meu trabalho, santifica o teu nome naquilo que eu ouço. Talvez eu vou até parar de ouvir. Santifica o teu nome naquilo que eu assisto. Santifica o teu nome, Senhor, em tudo que eu faço. Que o seu nome seja exaltado, que o Senhor receba a glória e não a mim. E você pode colocar, então, por exemplo, está orando de manhã o seu dia diante de Deus, agora, pedindo para que Ele santifique o nome dele em tudo que você fizer. E além disso, essa oração também nos aponta, né, santificado seja o teu nome, para a oração para que o nome de Deus seja santificado, glorificado, adorado entre todas as nações. Então aqui você pode orar, por exemplo, a oração que Jesus nos mandou orarmos, que é para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, para que Deus mande missionários para os campos. Você pode orar pelos povos não alcançados aqui, você pode lembrar dos missionários da igreja, né? Para que o nome de Deus seja espalhado lá, para que Deus os abençoe, para que o nome deles seja santificado naqueles povos onde eles estão. Então, é isso. Enriqueça as suas orações com esses momentos aqui, com essas ideias. E, claro, não é só o que eu estou dando aqui, você pode enriquecer com outras coisas. Próxima, né? Vem o teu reino, segunda petição. Primeiro, Pai Nosso que estás no céu não é uma petição. A primeira petição é santificado seja o teu nome. A segunda petição, venha o teu reino. E o que nós queremos dizer com o reino? Né? Nós queremos o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, vem com o teu reinado, submeta o meu coração. Todas as coisas do meu coração diante de ti. Aí você pode orar por áreas que você está lutando. Pense na ilustração do reino. Lembre-se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Quando Alexandre o Grande assumiu o Império Macedônio, né, e transformou no Império Grego, como também é conhecido, né, dominou uma gigantesca porção do mundo, o maior império daquele tempo, ele quis helenizar as regiões onde ele havia dominado. É por isso que as cartas do Novo Testamento, por exemplo, eram todas em grego, porque a língua comum ali era o grego. A língua comum do povo era o grego. E ele tentou, então, helenizar o povo. Ele quis mudar a cultura do povo, quis mudar a filosofia do povo. Alguns dos seus sucessores quiseram mudar a religião do povo. Então, imagine que o nosso coração é um reino. Antes da conversão, reino de Satanás. Então, vem Deus com o seu reino, né? E então transforma os nossos corações. Nós entramos, então, no reino de Deus. Só que, para você mudar um reino, né, por completo, é necessário um tempo, né? Por exemplo, você vai mudar a arquitetura do reino, precisa de um tempo, para você destruir, para você começar a construir, aí você vai mudar a cultura do reino, a língua do reino, a língua do povo. É difícil, né? Tem que matar outra língua, e então ensinar o povo. Então pense que mais ou menos assim que acontece quando nós pedimos vem o teu reino. É como se nós falássemos, Senhor, ainda tem construções antigas aqui no meu coração. Ainda tem a cultura que ainda não é do seu reino, cultura do reino antigo, do reino de Satanás. Ainda tem, Senhor,
filosofia, né? Filosofias que não procedem de ti. Então, Senhor, vem com o teu reino. Vem, submete todas as áreas do meu coração ao seu senhorio. Espero que você tenha entendido aqui a ilustração, tá bom? Então, é isso que nós pedimos aqui. Também é o senhorio de Deus no mundo. Você ora, Senhor, vem o teu reino sobre o mundo. Né? Vem o teu reino, abençoa os povos não alcançados. Né? Você acabou de orar por missionários, aqui é a mesma coisa. Ainda, né? Vem o teu reino sobre essa terra. Que os povos se ajoelhem diante do Senhor. E além disso, tem a dimensão futura aqui. Nós estamos almejando a vida futura. Você pode orar, Senhor, como eu anseio pela vida futura. Como eu anseio quando o Senhor então voltar. Né? Como eu queria ver quando o Senhor voltar, instaurar o seu reino nessa terra. Então você pode orar para que Deus possa alimentar o seu coração, para que você possa ansiar mais por essa vida, ansiar mais pela vida eterna no reino. Nós vamos então para a terceira petição. Seja feita a tua vontade. É orar para que o Senhor faça a vontade dele sobre toda a nossa vida. Aqui você pode apresentar suas decisões, por exemplo. Senhor, eu quero mudar de cidade, mas faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade. Você vai apresentando do Senhor agora as decisões, por exemplo, que você tem que tomar e pede para o Senhor fazer a sua vontade. Mas, além disso, é uma expressão de confiança. Você fala, Senhor, então que eu me submeta à tua vontade. Que eu, então, Senhor, que essa petição seja feita a tua vontade. Ensina-me a me submeter à sua vontade. Lutero, ele diz assim, ele parafraseando essa oração, ele diz, olha, concede-nos graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso tua divina vontade é crucificar a nossa vontade. Então, quando nós oramos, Senhor, seja feita a sua vontade, nós estamos crucificando a nossa própria vontade. Nós estamos crucificando e então expressando a nossa confiança em Deus. Então, nesse momento, você pode expressar a Deus a sua confiança ou pedir por confiança. Nós vivemos num mundo louco e qual é a segurança que nós temos de que amanhã, por exemplo, estoure uma guerra em nosso país e então temos que fugir? A confiança de que nós seremos... Qual a confiança que nós temos de não sermos acometidos por uma doença? Qual é a segurança que nós temos de não ser acometidos por uma doença que vai nos fazer vegetar para o resto da vida? Nós não temos, nós não sabemos. Pode ser que esse seja, sim, o plano de Deus para as nossas vidas. Então é nessa oração que agora eu me ajoelho e falo, Senhor, eu não sei. E se eu ficar pensando no que vai vir lá na minha frente, eu vou ficar maluco. Mas de uma coisa eu sei, o que o Senhor fazer, eu sei que vai ser o melhor para mim. Por isso me ajude a me ajoelhar diante do Senhor. Ajude-me, Senhor, a me submeter à sua vontade. É difícil, não é fácil. Não é fácil. A oração de Lutero aqui é fácil escrever. Né? Difícil é orar mesmo. E sentir isso. Então é nesse momento que você pode pedir para que Deus possa te ajudar a se submeter à vontade dele. Primeira oração, a primeira petição agora em relação a nós mesmos, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui nós apresentamos então as nossas necessidades. Veja que nós começamos com Deus, tudo em relação a Deus. E então o nosso coração foi sendo moldado. Né? Então agora nós pediremos pelo pão nosso de cada dia, aqui todas as nossas necessidades. Mas necessidades, não luxo. Nós não vamos pedir aqui para esbanjar, lembra, Tiago? Esbanjar nos meus prazeres. Senhor, me faça milionário, porque eu quero viajar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não. Senhor, me dá o pão de cada dia. No tempo de Jesus, as pessoas trabalhavam para ganhar no final do dia. Então, ele está falando, Senhor, que no final do dia eu possa ter o meu dinheirinho para que eu possa comer. É necessidade, não é luxo. Também Jesus aqui nos mostra, né, que nós deveríamos orar por isso diariamente. Mais uma vez, no contexto de Jesus, o salário geralmente era pago por dia, né, um denário, né, por dia. Mas hoje nós recebemos por mês, mas ainda assim isso nos lembra que nós devemos orar cotidianamente pelo nosso pão, cotidianamente pelas nossas necessidades. E aqui talvez caiba então uma oração de ação de graças, quando você chega nesse momento da oração. Né? Você agradece a Deus porque Ele tem te sustentado, agradece a Deus porque Ele tem abençoado a sua vida,
Agradece a Deus porque Ele tem dado o pão de cada dia. E, além disso, você pode orar aqui também para ser um canal de bênção na vida de outros irmãos. Talvez a resposta dessa oração para o seu irmão é você. Entendeu a relação? Talvez o seu irmão está orando, Deus, me dá o pão de cada dia. Né? E aí Deus usa a sua vida para abençoar esse irmão. Né? Talvez você é o meio que Deus quer usar para abençoá-lo. E também orar pelas necessidades do mundo. Né? Nós cristãos ficamos nesse meio político, daí a gente esquece de orar, que é lícito, por exemplo, orar para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Podemos orar por isso. Senhor, abençoe agora o mundo após essa recuperação da pandemia. Né? Abençoe os pobres, Senhor, aqueles que não têm o que comer, que o Senhor possa abençoar essas pessoas. Usando a minha vida também, se for a sua vontade, né? Quando o Senhor abrir portas. Então, podemos orar por isso. Tudo na parte do pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí você ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ora por tudo isso, aí passa para a próxima petição. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Aqui é uma petição que mostra o nosso relacionamento com Deus. E aqui é o seu momento de confissão. Aqui, então, você confessa os seus pecados para Deus, você confessa as suas debilidades, você confessa onde errou, você confessa também aonde você ainda não se conformou à palavra dele. Né? Talvez você não tenha cometido um pecado de comissão, né? De ação, mas talvez você não está levando a sério a sua vida cristã, os meios de graça, como você deveria, por exemplo. Então, esse é o momento, né, de nós colocarmos as nossas confissões diante de Deus. Mas também fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. Né? Senhor, olha, perdoa-nos, né? Assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então, o ponto aqui é que é o seguinte, se eu experimentei o perdão de Deus, eu estou de joelho diante de Deus pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Me perdoa, e o Senhor não cobra de mim, né? Não me pune, o Senhor não cobra de mim, eu te perdoo, mas você vai ter que ficar uma semana fazendo isso. O Senhor não faz isso, não me perdoa de graça, baseado em Cristo. Então é isso que eu tenho que fazer com os meus inimigos. Então agora você poderia orar pelos seus inimigos. Caso você não tenha, né, inimigos no sentido mais antigo do termo, talvez você tenha pessoas que você está amargurado, que você não consegue perdoar, que você tem ciúmes. É um bom momento agora para você orar, Senhor, me ajude, acabe com a amargura do meu coração aqui. Talvez uma pessoa que você nem conhece, né? Uma pessoa que falou alguma coisa que você viu numa entrevista e você ficou amargurado. Então, nós não podemos guardar, então, no coração mágoa com alguma pessoa e aí pedir para Deus, chegar para Deus nos perdoar. Então, que você possa, então, nesse momento orar, né, pedir perdão a Deus, mas também lembrar, pedir perdão, colocar pessoas que você tem alguma coisa contra no coração e orar para que Deus carregue a amargura, carregue a ira. Por último, a última petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui que as pessoas às vezes dividem em duas, né, mas a gente pode entender elas como uma petição. E aqui, então, nós devemos orar para não cairmos nas tentações e provações, tá bom? Não cairmos, tá errado ali. Eu vou corrigir, depois eu mando para vocês. Tá? Orar para não cairmos nas tentações e nas provações. Né? A palavra tentação pode ser tentação e provação. Então, como assim? Eu posso estar passando por um momento de prova, então eu caio em pecado. A oração minha é, Senhor, se me acometer tudo aquilo que a gente viu antes, se me acometer pobreza, se me acometer enfermidade, se me acometer doenças, que o Senhor não me deixe, então, Senhor, me esquecer de Ti. E também na tentação, Senhor, eu sei que a minha carne é pecaminosa, eu vou ser tentado. E você pode colocar diante de Deus as suas áreas de maiores tentações e falar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. E aí termina, né? Mas livra-nos do mal. E aqui a tradução pode ser do maligno, mas livra-nos do Satanás. Mas livra-nos do mal personificado. Então aqui é a oração por batalha espiritual, né? Para Deus nos livrar do maligno, para Deus nos livrar das setas de Satanás, né? Para Deus nos livrar das artimanhas que ele tem para as nossas vidas. É através da oração. Matthew Henry, por exemplo, só para terminar também com exemplo, né, ele diz que nós poderíamos orar assim: e Senhor, uma vez que é em nós uma inclinação para desviar-nos de Ti,
de tal modo que quando nossos pecados são perdoados, nós estamos prontos para cair na insensatez novamente. Nós oramos para que cuide de nós, para que nós não mais cometamos injustiça. E livra-nos do mal, nós te imploramos. Guarda-nos para que o maligno não nos toque, que nós não sejamos enganados pelas suas ciladas ou feridos pelos seus dardos inflamados, para que nós possamos ser fortes e possamos vencer o maligno. Você pode orar assim, terminando a sua oração. Então veja como a oração do Senhor é rica, como ela é rica. Petições de tudo, ela engloba tudo aquilo que nós poderíamos ter em uma oração, todos os tipos de oração, agradecimento, louvor, adoração, petição, lamento, tudo isso pode ser englobado na oração. Por isso que eu falo, por isso que eu falei no início, né? Use como modelo, ao se ajoelhar, a oração Pai Nosso geralmente já está na nossa mente. Então comece, né? Pai Nosso que estás no céu. Orou? Próximo. Santificado seja o teu nome, Senhor. E vai seguindo tudo. E ela termina, né? Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Então aqui é só para relembrar, só para relembrar não, né? Que nós relembramos, que nós estamos colocando diante de Deus então os nossos pedidos. Senhor, olha, eu coloquei esses meus pedidos diante do Senhor e a única garantia, a única confiança que eu tenho é porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós relembramos mais uma vez, nós começamos com Deus e agora nós também terminamos relembrando que Deus é esse que nós estamos orando. E interessante aqui é o nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então, Calvino vai dizer, né, que tanto quanto possível a oração dos cristãos deve ser pública. Né? A oração dos cristãos deve ser feita na comunhão de outros irmãos, porque a oração pública molda as nossas orações privadas. Não adianta nada você orar aqui, mas você não está junto com outros irmãos, no culto, na reunião da congregação. E é ali que as nossas orações são moldadas. O pastor, por exemplo, ele não apenas lidera uma congregação no ensino da palavra de Deus, mas em oração. Nós deveríamos aprender a oração com os nossos líderes espirituais. Porque a oração da igreja em comunhão, molda as nossas orações privadas. Também nós deveríamos orar uns pelos outros juntos, né? Essa oração de Jesus, o nosso aqui mostra, é para edificação mútua. Lewis diz assim, ó, quanto mais compartilhamos do pão celestial entre nós, mais nós todos teremos esse pão. Então dividir aqui não é diminuir nessa conta. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você está passando por um momento de dificuldade, e aí você ora com outro irmão, né? Você vai orar mais a Deus pedindo por confiança, pedindo para que Deus possa te ajudar a passar por essa situação difícil. Mas aí você ora com outro irmão que já passou por um momento muito difícil também. E aí ele faz uma oração de gratidão a Deus, uma oração que exalta a soberania de Deus. E aí você é relembrado dessas verdades. Que na sua oração ali, muitas vezes a nossa visão fica míope e nós não enxergamos. Então a oração com outros irmãos nos enriquece. Né? Um, naquele momento, está mais tocado pela santidade de Deus, o outro pelo amor de Deus, o outro pela bondade de Deus, o outro pela justiça de Deus. E quando oramos, então, isso enriquece, isso nos edifica. Por isso que nós não devemos esquecer da oração pública e da oração do discipulado, né? Da oração com outros irmãos. E aqui eu gostaria de encerrar, então, esse nosso tempo com algumas dicas práticas. Primeiro, ore baseado no modelo da oração de Jesus. Já falei isso bastante, tá? Não vou ficar me repetindo aqui. Mas use a oração do Pai Nosso para te ajudar. Pega esses slides. Não é pecado você abrir o olho e ler enquanto você está orando, tá bom? Você pode ir lá orar, então pega os slides, fala Pai Nosso, e aí ora baseado ali, né? Pega os exemplos que nós demos. E aí depois você nem vai precisar mais. Isso vai ser algo natural, isso vai ser algo corriqueiro quando você for orar. Ore baseado na sua leitura bíblica. Lembra o pastor Flávio falou na semana passada, antes de ler a Bíblia, ore. Mas também depois que ler a Bíblia, ore. Levante, ele falou sobre observar o texto, interpretar o texto, né, tirar lições da nossa vida. Então, daí ore depois daquelas lições. Você leu, por exemplo, uma determinada história do Antigo Testamento, Abraão, e você viu que você precisa ter fé. Está faltando fé na sua vida, confiança em Deus. Então, agora você ora.
Senhor, ensina-me a ter confiança como Abraão, né? A ser submisso à sua vontade. Então, ore baseado na sua leitura bíblica. Ore os Salmos. O livro de Salmos é um livro de orações. Ore o livro de Salmos. Pega um salmo ali e você pode orar ele. Você pode fazer com ele o que nós acabamos de fazer com a oração do Senhor. Eu peguei a oração do Senhor como exemplo. Tá bom? Eu poderia pegar um salmo, mas aí ia ficar muito longa a aula. Você pode pegar um salmo como exemplo. Né? Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, uma expressão de confiança. Aí você começa a falar confiando em Deus, expressando a sua confiança em Deus. Ele me faz repousar por pastos verdejantes, ele me leva junto para as águas de descanso, ou seja, o Senhor ele cuida de mim, o Senhor ele me alimenta. Se eu me desviar das 100 ovelhas, o Senhor vai atrás de mim, deixa as 99, vai lá e me busca de volta para o aprisco. Então são maneiras que você pode orar também os salmos. Outra coisa, separe um tempo diário específico para orar. Meu irmão, não tem jeito. Não tem fórmula mágica, não tem como escapar disso. Talvez você fale, mas Léo, minha vida é muito corrida, eu tenho muita coisa para fazer, mas não tem jeito. Não tem jeito. O tempo de oração vai mostrar. Se você separa um tempo de oração, vai mostrar o que é prioridade na sua vida. Na minha vida. Eu confesso que isso está sendo bem impactante, né? Ao fazer esse estudo de oração, está sendo bem impactante para mim também, porque mostra o quanto eu tenho negligenciado isso. Então, separe um tempo diário específico para orar, separe, né? Levante 15 minutos mais cedo. Né? Ou se você é igual eu, talvez você tenha que levantar meia hora, porque eu acordo meio dormindo ainda, tem que tomar um banho, né? Tomar uma água para dar uma despertada. Então, faça isso. Acorde, vai ter que acordar mais cedo, não vai ter jeito. Vai ter que pedir para o marido ficar 20 minutos com as crianças. Fala, amor, fica aí com as crianças, dá um jeito que agora eu vou orar. Cuida aí, por favor, deles, para que eu possa ter um tempo de oração, porque não tem jeito. Eu queria poder chegar aqui e falar, não, mas você está muito corrido, né? Você está liberado esse tempo. Não tem como, não tem. Então, separe um tempo diário específico, né? 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, né? Ou 15 minutos na hora do almoço. Separe tempo específico para isso. Outra, ore com outras pessoas. Você, cônjuge, ore com seu marido, com a sua esposa. Ore com seus filhos, pais. Ore com seus filhos. Ore com irmãos, caminhe junto com irmãos. Peça oração para irmãos. Outra dica, tenha um diário espiritual. Como assim diário espiritual? Você pode anotar os seus sentimentos, o que você aprendeu naquele momento de oração. Ou também ter uma lista de oração. Você pode fazer isso. Você pode pegar, em vez, por exemplo, pegar os slides e fazer o seu roteiro de oração. E você pode mudar. Então, na segunda você vai orar só o Pai Nosso. Na segunda você vai orar o Pai Nosso mais pequenininho, né? Só parafraseando as frases, mas daí você vai orar um salmo, na terça-feira, e assim vai indo, né? Então, você pode também modificar. Por exemplo, na segunda eu vou orar pelos membros da igreja. Na terça eu vou orar pelos missionários. Na quarta eu vou orar, sei lá, e assim vai indo, por pedidos específicos de outra pessoa. Na quinta, pela igreja perseguida, e assim vai indo, né? Pendura, na hora que você vai lavar a louça, pendura na frente, né, onde você está lavando a louça. O pastor Flávio falou para mim que essa semana foi lavar a louça, e daí ele tem um cronogramazinho de oração ali e lavou a louça orando. Então, é exatamente isso que nós podemos fazer para nos ajudar a desenvolver essa vida, de oração, né? Ter um diário, eu sei que é difícil, eu já tentei várias vezes, não consegui, agora eu voltei a tentar de novo e agora eu espero que eu possa conseguir continuar com isso, porque realmente ajuda. Outras dicas, leia livros sobre orações. Tá? Leia livro para você aprender mais sobre oração. Eu vou indicar no próximo slide livros para você, tá bom? E também livros de orações, tá bom? Não é pecado. A gente fica com tanto medo das rezas, né, que nós então rejeitamos todo tipo de oração feita. Não, existem orações lindas que homens e mulheres de Deus fizeram durante a história e que nós podemos usar para basear as nossas orações. Tá bom? O problema é, claro, você fazer dele uma reza, mas se não, pode ser. Escute músicas que te ajudem em seu tempo de oração. A música parece que tem esse efeito, né? Ela parece que eleva a nossa alma, muitas vezes. Então, você pode usar a música tanto para te preparar para o seu tempo, tá bom?
mas também no seu tempo. Às vezes você está querendo desenvolver um tempo mais de oração, ou está difícil ainda criar esse hábito. Pegue uma música boa, com um ritmo bom, tá bom? Não adianta lá também botar uma música, um super rock, que não vai te ajudar, um super funk que não vai te ajudar. É uma música que o ritmo te ajude, um ritmo calmo, que a letra pode ser uma oração, a própria letra da música pode ser uma oração, uma música baseada num salmo, por exemplo. Então, use músicas para te ajudar nesse momento. Evite também os dois extremos da oração. Como assim? Evite basear a oração só em sentimentalismo, experiência e aquela coisa toda que a gente conhece. Mas também evite a frieza da oração. Na oração você pode sim experimentar um senso da presença de Deus, você pode sim ter experiências com Deus, certo? Então evite os dois extremos, o caminho é o caminho equilibrado, tá? Nós podemos sim sentir e experimentar a presença de Deus, só que essa não é sempre a regra, tá? Persevere então, mesmo sem o senso da presença de Deus. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nós não vamos sentir a presença de Deus, nós não vamos sentir o nosso coração aquecido. Mas ainda assim continuamos, ainda assim prosseguimos, né? Ainda assim devemos lutar para continuar a nossa vida de oração. E, por último, exercite o seu corpo na oração. Exercite o seu corpo na oração. Como assim? Não vai vir da noite para o dia, né? Não vai ser uma coisa que vai vir, beleza, eu vou ter vontade, vou acordar com vontade. Não vai. Vai ter que se exercitar, vai ter que botar despertador. Assim como Paulo diz, né, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Então pense no exercício físico, como já foi falado em outras aulas aqui, né? Você não acorda, você está precisando caminhar, senão você vai morrer do coração. Você não acorda, e tem que caminhar todo dia de manhã, é o único horário que você tem. Você não acorda às 6 horas da manhã na alegria, né? Você vai ter que, geralmente você vai ter que caminhar com o tempo, né? Colocando o horário, subjugando o seu próprio corpo. Assim é na oração também. Tá bom? Então, exercite o seu corpo, né? Separe um tempo de oração para que você possa ser exercitado nisso. Terminando com uma frase do Lewis, né? Agora eu sei, Senhor, porque não respondes. O Senhor mesmo é resposta. Diante da tua face as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria o suficiente? Então, na oração, nós chegamos com as nossas dúvidas diante de Deus, nós chegamos com o nosso coração diante de Deus, com as nossas dificuldades diante de Deus, com a nossa insuficiência, não sabendo o que vai acontecer amanhã, mas nós então saímos descansados com o próprio Deus, porque nada mais nos é necessário senão o nosso tempo de comunhão com Deus. E 3 livros que podem te ajudar, tá bom? Oração do Timothy Keller, ele experimentando intimidade com Deus, ele vai te ajudar com uma teologia de oração, vai te ajudar com experiências e também com uma prática, como fazer isso. Livro de João Calvino, Oração, Exercício Contínuo da Fé. É uma parte das Institutas, então se você tem as Institutas, não precisa, tá? Ele tem um tratado sobre oração lá. Mas se você quiser, as Institutas é caro, é grande, né? Você pode comprar um livrinho bem pequeno que vai te ajudar também sobre a teologia da oração. E o Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas, tá bom? Você pode usar ele. Ele tem várias orações para vários momentos, em família, quando você quer orar a Deus, a Trindade, quando você quer confessar pecado, ela tem várias orações que você pode usar como modelo também e enriquecer o seu tempo de oração, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Qualquer dúvida, espero que você possa, qualquer dúvida você pode nos procurar, espero que você possa ter sido edificado. Desculpa ter sido um pouco longa essa aula, mas achei que seria necessário, tá bom, passar por todos esses assuntos e gostaria de encerrar orando aqui pela mim, pela sua vida. Senhor, eu quero orar nesse momento pela vida minha e dos meus irmãos aqui que me ouvem, para que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, com uma vida de oração. Senhor, se depender de nós, nós vamos negligenciar como de fato temos feito, Senhor. Nós vamos fazer da maneira equivocada, mas o Senhor tem o poder, o Senhor tem a graça de nos fazer, ó Pai, frutificarmos dessa área na nossa vida para a sua glória. Por isso, Senhor, vem abrir os olhos do nosso coração, os olhos da nossa mente, para que possamos conhecer mais de Ti, desejar esse conhecimento do Senhor
que podemos ter apenas com os nossos momentos de oração. Senhor, cria em nós uma fome e uma sede do Senhor mesmo, para que possamos nos derramar na sua presença em oração. Ajude-nos a separar um tempo, Senhor. Ajude-nos a sermos fiéis, a sermos regulares, Pai. Oramos assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.